E hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, que é a Gisele Duarte. A Gisele Duarte, eu vou falar um pouquinho da Gisele. A Gisele Duarte, ela é formada em marketing e pós-graduada em gestão de negócios. Gisele é empreendedora, criadora de conteúdo, instrutora de meditação e escritora. Atuou em mercados distintos que moldaram seu lado profissional. Além disso, sempre se empenhou a estudar e a se formar em cursos que ajudam a ampliar sua consciência, como o Hatha Yoga, terapias complementares e outros que deram o contraponto que precisava. Após grandes experiências atuando em diversos lugares, Gisele compartilha um pouco de sua experiência no caminho do autoconhecimento de forma descomplicada e pés no chão. E é com a Gisele Duarte que nós vamos conversar. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Dimas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né? Receber. Olha só, uma escritora que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que é, eu vou falar daqui a pouco o que é o livro, tá? E ainda uma moça tão simpática, tão bonita. Então, olha, hoje o Cacique em Cultura está em festa recebendo essa moça maravilhosa que é a Gisele Duarte, que é autora de No Caminho do Autoconhecimento, Pílulas Diárias de Autoconhecimento, que é o que nós precisamos, viu, gente? Gisele, como é que nasceu a ideia desse livro? Olha, Dimas, na verdade, a ideia do livro nasceu muito antes de todos esses textos virarem livro, pois eu gosto de escrever e eu comecei a escrever aos meus 17 anos em blogs, mas antes eu escrevia com um outro formato, uma outra linguagem, e trilhando, né, o meu próprio caminho de autoconhecimento, eu acabei mudando assim a minha forma de ver o mundo, a minha forma de escrever, e sendo muito inspirada pela minha mãe. E desde então eu comecei a voltar os meus blogs, minha escrita, os portais que eu escrevia, com este foco de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, muito pautado no que eu sempre fui vivendo, fui adquirindo. E então, ano passado, aliás, este ano, minha mãe falou para mim que eu já queria escrever um livro, mas eu ainda estava em processo. A gente estava, sabe quando dá aquele bloqueio criativo? Sei, entendo. Então, os meus projetos de escrever um livro não estavam dando certo. E foi aí que a minha mãe, em um almoço na casa dela, falou para mim: por que você não reúne os principais textos que você já escreveu para começar a formatar um livro? E foi assim que nasceu o livro No Caminho do Autoconhecimento. Eu abri aqui de forma aleatória uma página, né? Seja grato por simplesmente ser. Nada como exercitar a gratidão em nossas vidas, mas ela não deve ser executada para obter algo em troca. O sentimento de gratidão é como a felicidade genuína. Ser grato, independentemente de quaisquer situações e, principalmente, do objetivo de simplesmente agradecer. O sentimento de gratidão nos conecta com o nosso ser mais profundo, equilibrando o nosso emocional, mental e espiritual. É verdade, parabéns, viu, Gisele? Muito obrigada. E aqui você diz que realmente é uma verdade, né? Do equilíbrio que nós temos que buscar, né? Sim. Do nosso emocional, mental e espiritual. E nem todas as pessoas conseguem isso, né, Gisele? É muito difícil, né? É muito difícil. E ainda mais hoje em dia, as pessoas elas têm falado muito sobre o autoconhecimento, mas eu costumo dizer que é um autoconhecimento muito fantasioso. Porque, veja bem, o texto que você acabou de ler. Hoje em dia as pessoas elas querem ser gratas para receber algo em troca, porque alguém disse por aí que você precisa praticar a gratidão para você receber alguma coisa. Então as pessoas já ficam agradecendo, pensando que elas vão ter tudo aquilo que elas já estão agradecendo. Ai, obrigada, Deus, pelo carro, que eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Obrigado pela casa, porque eu acredito que eu agradecendo eu vou ter. Então, toda a minha filosofia do livro,
dos vídeos, tudo que eu faço tá indo muito nessa contramão desse autoconhecimento, entre aspas, que algumas pessoas pregam, que é a questão de você só mentalizar, que a sua vida vai mudar, que é só você agradecer, que você vai receber várias coisas em troca. Então eu costumo dizer, esse livro ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro de autoconhecimento, justamente porque eu não dou uma receita para o sucesso e para a pessoa ser feliz. Eu trago pílulas diárias para reflexão e para questionamento, para começarmos a trilhar o caminho do autoconhecimento com mais consciência e pés no chão. Nossa, que maravilha! Isso que você falou, o quanto é importante, né? Essa coisa da consciência, pés no chão. E você lançou, foi de forma independente, Gisele? Foi, totalmente. É uma barra, não é? É, tem Né? sido. Né? E como é quanto tempo até você fazer no pensar, executar e lançar? Olha, no pensar foi rápido, né? Porque É. eu já tinha as coisas mais ou menos ali. Eu tenho um acervo meu de coisas que eu escrevo, reflexão, coisas que eu publico ou coisas que eu só escrevo para o meu acervo mesmo. E aí eu comecei. Então é uma coisa assim, quando eu coloco na cabeça que eu quero fazer uma coisa, eu só tiro da minha cabeça quando eu realizo, quando eu concretizo. Então, e também tendo essa formação em marketing, essa formação em gestão de negócios, eu sou muito pautada em prazos. Então eu me dou prazos, estabeleço metas e eu vou fazendo o meu plano de ação. Certo. E às vezes é até meio chato, né? Porque assim, tem gente que vai falar assim comigo, vamos fazer alguma coisa? E eu já estou fazendo ali o cronograma para a gente realizar alguma coisa. E às vezes a pessoa ela só quer fazer na informalidade, né? Alguma coisa e tal. Mas o livro, eu estabeleci esse prazo, as minhas metas e eu fui a fundo. Então, eu estava dividindo, né, o meu dia entre o meu trabalho e o livro. Então, eu ficava altas horas da madrugada para poder... eu mesma diagramei. Inclusive, minha mãe, ela é muito estudiosa, ela estava fazendo pedagogia, letras também. Então, eu passei para que ela pudesse revisar o livro, né? Depois que ela revisou, eu fiz a diagramação e primeiro semestre de 2023. Então levamos aí 6 meses para poder fazer. A gente lançou o livro na plataforma de uma editora, que é a Wiclap. A gente pode usar para publicar, mas a gente que faz tudo. Então a gente que diagrama, a gente que revisa, faz a capa, coloca lá. Foi no dia 12 de maio de 2023. Então de lá para cá a gente tem feito aí uma grande ação, movimentação para poder divulgar o livro. Ah, que maravilha, você conta comigo, viu? Muito obrigada. Com o programa, com que nós vamos estar divulgando. Olha, e a gente estava comentando sobre uma coisa que realmente é tão desagradável, né? Com relação a uma coisa que está tão comum hoje em dia, que é a intolerância, né, Gisele? Sim. Hoje em dia é uma coisa absurda, né? Tá. A intolerância leva, inclusive, à violência, né? Porque as pessoas não têm paciência mais com nada, nem com ninguém. E eu estava lendo aqui que o título, aliás, desse capítulo, A Era da Intolerância, é o que nós estamos vivendo, né? A Era da Intolerância. Eu só vou ler um trechinho, porque vocês têm que adquirir o livro, gente. Porque, olha, eu vou te falar, já adotei como meu livro de cabeceira. Olha só que interessante. Parece que as pessoas estão cada dia mais intolerantes entre si. Intolerância para com a diferença de opinião, vivência, círculo social, cultural, orientação sexual, religiosa, alimentar, dentre tantos outros. Gisele, você já percebeu, né? Hoje em dia, a gente não pode mais emitir a nossa opinião política. Não pode. Né? Porque não. Sai morte. Né? Sai. Se você falar de um ex-presidente, ou falar do atual presidente, já cria-se, né, uma animosidade entre as pessoas que é absurdo, que gera a violência. Sim. Né? Então, na tua opinião, como a pessoa deve fazer para combater dentro de si essa intolerância?
Eu acredito que a gente pode omitir a nossa opinião, desculpa, ou nossa opinião, desde que a gente fale com respeito, com amor ao próximo, com empatia, né? Levando sempre o outro conosco. Por exemplo, se, se a certa pessoa ela tem uma opinião e mesmo que a gente não concorde, É. a gente não precisa levar isso para um lado da discussão e nem para um lado, se ele votou no presidente X, Y, Z, então ele é meu inimigo. A gente precisa entender que bom que a sociedade é sui generis e cada um pensa de uma forma, para que cada um possa contribuir da sua maneira à vida Sim. e que cada um possa respeitar a decisão do outro. Por quê? Porque ninguém está certo ou ninguém está errado. É tudo muito relativo. Aquilo que eu acredito não necessariamente é aquilo que é a verdade. E vice-versa. Aquilo que você também acredita não necessariamente pode ser a verdade. Claro. Só que é preciso que a gente possa, para viver e conviver melhor, possamos nos respeitar acima de qualquer coisa, qualquer opinião. Aquilo que você realmente está lá dentro e fica relutando e não quer aceitar do outro, trabalhe isso em você. É. Mas quando levantar para falar com alguém verbalmente, em voz alta, cuidado com o que vai falar para não ferir o outro. Eu vou ver aqui, vou abrir a página aqui do livro e vou ver aonde cai, hein? Vamos ver a subjetividade em estar bem, É. né? A cada dia que passa, a quantidade de conteúdo disponibilizado na internet dobra. Atualmente, todo mundo tem uma opinião a compartilhar. Assuntos variados, mesclados com os temas mais buscados. Tudo na prateleira de um site de buscas. Nessa imensidão codificada e programada, quem precisa peneirar aquilo que pode ser bom para a própria pessoa é somente ela mesma. Vou parar por aqui. E é uma verdade, né? É. Existe alguma fórmula para a pessoa fazer peneirar isso? Sem dúvidas, o discernimento. Aham. A gente precisa todos os dias. É o que a Bíblia, Jesus Cristo falavam muito antes: orai e vigiai. A gente tem que estar o tempo todo vigiando os nossos passos, pensamentos, sentimentos, ações, o que a gente faz. Será que aquilo que a gente faz está alinhado com aquilo que a gente fala? E será que aquilo que a gente fala está alinhado com aquilo que a gente quer ouvir, ver, assistir, ler por aí? Porque tudo é alimento. Tudo que a gente vê, a gente faz, o meio que a gente convive é um alimento para a nossa alma. Então a gente precisa tomar cuidado. Se a gente está realmente se alimentando, nós estamos nos alimentando ou nos envenenando? E o discernimento a gente buscar através do autoconhecimento para evitar ciladas. E por isso que eu digo que o autoconhecimento ele é essencial na vida de todo mundo. Porque pelo autoconhecimento a gente faz ou deixa de fazer certas coisas. E principalmente, sem ele, a nossa vida pode ser um pouco prejudicial diante das nossas escolhas ou as não escolhas, porque até o não escolher já é uma escolha. Sim, sim, é verdade. O peso, a responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. Sim. Né? Eu procuro trabalhar a minha valorização todos os dias e combater a vaidade. Uhum. Porque eu vejo que muitas vezes pessoas elas não têm limite entre uma coisa e outra, né? Uhum. Eu sempre vejo, não, eu vou aprender, Sim. eu posso aprender mais. E procuro sempre ser um bom aluno, né? Para aprender. E é aquilo, né, que nós estamos falando nessa doutrina de você aprender no seu dia a dia, né? Ninguém é dono Sim. da verdade, né? Não. Ninguém, a gente não pode bater no peito, não, isso está errado, porque o certo é assim.
Depende de tantas análises, né? Exatamente. Tem até uma frase de Buda que ele falava em basicamente quase todas os aprendizados que ele dava nas praças, né? Que no final ele dizia assim para as pessoas que estavam ouvindo: porém, testem por si sóis. Não acreditem no que eu falo. Testem. Então até Buda, Siddhartha Gautama falava: não acredita no que eu estou falando. Testa se faz sentido para a sua vida. Então até o meu livro, se de repente não fizer sentido para alguém, não tem problema. Às vezes não vai fazer mesmo, porque cada um tem a sua história, Claro. cada um tem o seu compilado de experiências, direções diferentes, e é aquilo que eu falei aí no bloco anterior. Nós somos sui generis e eu acredito muito que isso é o que dá vida ao nosso mundo. Ainda bem que não somos iguais. Sim, é verdade. É verdade. Gisele, Eu. onde que a pessoa pode encontrar o livro? A pessoa pode encontrar na Amazon Na e Amazon. pode encontrar também no site da Wiclap. Wiclap. Isso. Ou se ela quiser, se ela preferir, ela pode ir no meu Instagram, Gisele com 2 L's e de igreja, então é Gisele Duarte, _ tudo junto. Tá. Entenderam, gente? Ó. @Gisele 2 L's e Duarte. Duarte é com E. Não vai ali no embalo do I. Duarte _ tá? No Instagram. E na Amazon e na Wiclap. Wiclap, né? Porque, gente, vale a pena, vale muito a pena. Eu tô aqui, eu tô louco, eu vou ler hoje. Tudo é uma questão de se permitir. Cada dia que passa, mais pessoas estão despertando. O que faziam antes começa a não ter mais sentido em suas vidas. O círculo social, as amizades, os locais frequentados, o trabalho, as músicas, tudo começa a entrar numa espiral de questionamentos. A vida, que antes era preenchida por superficialidades, hoje torna-se uma busca por algo que faça mais sentido. Profundidade. Você é uma mestra. Você escreve coisas, Gisele, que é exatamente isso, né? Não há como fugir. Eu aqui me vi nesse trechinho que eu li, e às vezes eu me questiono algo que foi muito importante, hoje já não é mais, que vai mudando, né? Sim. É como a gente vai se reciclando, né? E é importante isso. Com certeza, a gente precisa soltar. Porque quando a gente se prende às coisas, mas é tradição, mas eu sempre fiz isso. Você sofre e quando você não permite esse soltar, né, se livrar, soltar os velhos ciclos, deixar o que não condiz mais com o teu ser ir embora, você bloqueia tudo aquilo que pode chegar de novo na sua vida. E às vezes você está tão ali agarrado a alguma coisa e às vezes essa coisa está te fazendo sofrer tanto que quando você se desprende, mesmo que você sinta que aquilo já não faz mais sentido para sua vida, mas você agarra aquilo, e a partir do momento que você se desprende, você deixa o novo entrar, muitas pessoas, assim como eu também, pensa, por que eu não fiz isso antes? Que coisa, né? Engraçado, eu dou muito valor a isso, sim, eu acho isso muito importante. Mas é como a gente falou em outro tema, há uma relutância. Sim. Das pessoas, elas deixarem, né? Talvez, eu acho que por comodismo. Sim, né? porque dá trabalho, fazem. né? Dá trabalho, né?